Boa noite, meu nome é Thalisson Vermeyer Mentin, sou aluno da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e vim apresentar um trabalho orientado pela professora Cynthia Eng, e o trabalho foi desenvolvido juntamente com Fernanda Sten Pauli, Tânia Luiza Koller e Valesca Galler. O trabalho é sobre o efeito de um desafio de vacina de coccidiose para frangos de corte sobre alterações histológicas no intestino delgado. A coccidiose é uma doença parasitária que é encontrada em aviários comerciais, sendo principalmente das espécies Eimeria acervulina, Eimeria máxima e Eimeria tenella. Essas doenças causam perdas econômicas expressivas na produção avícola, principalmente por reduzir o consumo alimentar, o ganho de peso e, consequentemente, aumentando a mortalidade. Esse protozoário causa danos no epitélio intestinal, prejudicando não somente a digestão e absorção de nutrientes, mas também interfere na resposta imune, visto que o epitélio é uma barreira contra inúmeras substâncias imunogênicas. E a padronização de um modelo para estudos e intervenções dietéticas para frangos de corte ajuda na tomada de decisões pela agroindústria. Com isso, o objetivo desse estudo foi determinar o efeito de um modelo de desafio com vacina de coccidiose para frangos de corte sobre alterações histopatológicas do segmento jejuno pelo método de ANC Inside. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética de Animais em Produção da Universidade, pelo Protocolo 10/2024. Para tanto, utilizou os 320 pintos machos da linhagem Cobb 500 de um dia de idade, que foram distribuídos em um delineamento experimental inteiramente casualizado, composto por 2 tratamentos, 8 repetições de 20 aves por unidade experimental. Os tratamentos consistiam em aves desafiadas ou não com a vacina de coccidiose, e água e ração foram disponibilizadas à vontade. A ração isocalórica e isoproteica foram fornecidas na forma farelada. O programa de luz foi seguido a recomendação da linhagem para cada fase. Aos 14 dias de idade, as aves receberam uma superdose de 20 vezes a recomendação do fabricante via oral. 5 dias após a inoculação, 8 aves por tratamento foram selecionadas para a avaliação histopatológica do jejum, mais especificamente a parte anterior do divertículo de Meckel, onde fragmentos de 5 centímetros foram coletados, foram levados em formalina tamponada a 10% por 72 horas. Em seguida, sofreram a desidratação semiceriada em alcoóis, diafanizadas em xilol e incluídas em parafina. Em seguida, foi realizada a microtomia semiceriada nos blocos, onde cortes de 5 micrômetros foram dispostos em lâminas de vidro, para fazer a coloração com hematoxilina eosina e Alcium Blue para coloração de células caliciformes. As análises das lâminas foram feitas com um aumento de 10 vezes e com 20 vezes e 40 vezes para alterar as alterações, sob o microscópio óptico Eclipse E200 Nikon. Os parâmetros avaliados foram a espessura da lâmina própria, espessura epitelial, proliferação de enterócitos, infiltração de células inflamatórias no epitélio, infiltração de células inflamatórias na lâmina própria, proliferação de células caliciformes, congestão e a presença de oocisto de Eimeria spp. Os dados obtidos foram analisados quanto à normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk. Não havendo a distribuição normal, os dados foram submetidos ao teste de Kruskal-Wallis a um nível de 5% de probabilidade, através do PROC-GLM do Programa Estatístico SAS. A realização de um desafio com a superdosagem de vacina de coccidiose foi eficaz em desenvolver alterações histológicas no segmento de jejum das aves. As aves desafiadas apresentaram maior score de espessura de lâmina própria, maior infiltração de células inflamatórias na lâmina própria, maior congestão e maior contagem de oocistos presentes, aumentando assim, consequentemente, o score do ISO total.
As lesões observadas no epitélio do jejuno das aves desafiadas com uma superdosagem da vacina de coccidiose podem ser responsáveis pelas perdas econômicas por conta da piora do desempenho, que é ocasionada pela queda no consumo alimentar, na queda no ganho de peso e o aumento da mortalidade. De fato, a infecção por Eimeria spp causa modificações nas estruturas das vilosidades intestinais, que acaba diminuindo a capacidade de absorção de nutrientes, por conta da destruição das células epiteliais do intestino. Segundo Kraelski, em um estudo realizado, scores mais altos de espessura de lâmina própria, proliferação de enterócitos e presença de oocistos são correlacionados negativamente com o ganho de peso e a conversão alimentar, indicando assim um efeito direto sobre parâmetros de desempenho. A metodologia do EASY ela é capaz de traduzir alterações macro e microscópicas, permitindo comparações com o desempenho animal. Segundo um estudo realizado por Bellotti, em 2018, elevado score total de EASY piora a saúde intestinal. E segundo um outro estudo realizado por Bellotti em 2019, o aumento de células inflamatórias na primeira semana de vida diminui o ganho de peso das aves em até os 28 dias de idade. Com isso, podemos concluir que a realização de um desafio com vacina de coccidiose é capaz de desencadear a doença e alterações histológicas no segmento do jejuno dos frangos de corte. Deixo aqui meus agradecimentos, primeiramente à Fundação Araucária pela disponibilização da Bolsa de Estudos, segundamente à UniOeste pela disponibilização de unidades experimental, laboratórios e demais equipamentos para a realização da pesquisa, além do grupo de estudo em metabolismo e desempenho de aves. Muito obrigado.